Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Por haver quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos por aberta a presente sessão ordinária mirim. Cumprimento a todos os vereadores mirins, convidados, e especialmente agradecemos ao que nos assistem pela TV Legislativa e pela internet. Solicito ao vereador mirim Leonel que recepcione a senhora Priscila Krieger e a ex-vereadora mirim Maria Tereza Fernandes. Agradecemos a presença também das ex-vereadoras mirins Milena Junzek Borges e Sofia Fortbaia. Justificou a ausência nesta sessão ordinária a vereadora mirim Amábile Trindade Padilha. Solicito aos vereadores mirins que confirmem presença em plenário. Não tem. Pode ser, Sofia. Quem não entrou, pessoal, na sessão entra. Tá, Sofia, pode seguir e resolve. Não está voltando no roteiro. Está com o teu roteiro aberto? Está com o teu roteiro. Convidamos a todos que puderem para que, em posição de respeito, acompanhemos o hino nacional.
Convido o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior para que faça a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 187. Se o adolescente devidamente notificado não comparecer injustificadamente à audiência de apresentação, a autoridade judiciária designará nova data determinada em sua condução coercitiva. Solicito à primeira secretária que faça a leitura da ata da 8ª reunião ordinária mirim. Ata da 8ª reunião ordinária, 14/7/2025, às 9 horas, eleição da mesa diretora do segundo semestre. Em 14 de julho de 2025, às 9 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Blumenau os vereadores mirins para a 8ª sessão ordinária mirim do ano, sob a presidência do vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso. Em seguida, o presidente mirim informou que a presença dos vereadores mirins constaria na presente ata, estando ausente a vereadora mirim Alice Garcia Eringer. Justificadamente constatado o número regimental de vereadores mirins, deu-se início à sessão com a execução do hino de Blumenau. A vereadora mirim, Amábile Trindade Padilha, fez a leitura de um artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente. O primeiro secretário fez a leitura da ata da 7ª sessão ordinária mirim, que foi aprovada por unanimidade. Pela ordem, todos os vereadores mirins presentes fizeram seus pronunciamentos. Foram colocados em discussão e votação os requerimentos do número 50, 2024, a 54, de 2024, e moção número 5, de 2025, os quais foram aprovados. Encerrada a ordem do dia, passou-se à realização da eleição para a mesa diretora do segundo semestre. Constatou-se a inscrição de 2 chapas formadas pelas seguintes vereadores mirins. Chapa 1, Sofia Viana Alves. Presidente, Caroline Maísa Link. Vice-presidente, Milena Cristine dos Santos Beck. Primeira secretária, Laís de Aves Creuch. Segunda secretária, Chapa 2, Amábile Trindade Padilha, presidente. Thalita Cordeiro, vice-presidente. Maria Luísa Chemes Salvador, primeira secretária. E Júlia Costa de Oliveira, segunda secretária. Constabilizados os votos proferidos no microfone central, foi considerada eleita por 9 votos a 5 a chapa número 1. Na sequência, fez uso da palavra na condição de presidente eleita a vereadora mirim Sofia Viana Alves. Nada mais havendo a tratar, a presidente mirim deu por encerrada a presente sessão ordinária mirim, convocando os senhores vereadores mirins para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 28 de julho de 2025, às 15 horas, nesta Casa Legislativa. A sessão ordinária foi finalizada com a realização de 1 minuto de silêncio em homenagem ao falecimento do senhor Igor Link, avô de vereadora mirim Caroline Maísa Link. Os vereadores mirins que aprovam a presente ata permaneçam como estão. Os contrários, que se manifestem. Aprovado. Solicito a vice-presidente para que faça a leitura do expediente do dia. Nona reunião ordinária mirim, em 28 de julho de 2025. Resumo do expediente. Matéria do Legislativo. Não serão votados requerimentos na tarde de hoje. Proposições respondidas. Requerimentos número 5, 8, 16, 20, 22, 30, 31 e 45 de 2025. Cópia aos autores. Convido neste momento a senhora Patrícia Krieger para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Vamos contar o tempo, então, porque eu tenho um problema com o tempo. Boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer o convite de estar na tarde de hoje, falando com vocês, vereadores mirins. Quero cumprimentar a Sofia, então, que é a presidente, e no nome dela cumprimento os demais vereadores. Fico muito honrada de estar participando na tarde de hoje,
falando sobre inclusão, sobre cidadania, sobre a pessoa com deficiência, para vocês, que além de vereadores mirins, são o futuro dessa cidade. É em vocês que a gente deposita a esperança por um futuro melhor. Tá? Então, olha a responsabilidade que vocês têm, seja enquanto vereadores ou enquanto apenas cidadão. Então, espero que vocês cumpram o seu papel, seja assumindo a posição de vereador mirim ou enquanto cidadão. Quero aqui também agradecer a pessoa do professor Gilson, que sempre nos acompanhou na nossa militância com relação à questão da pessoa com deficiência, sempre abriu a casa do Legislativo para que a gente possa sempre debater esse tema, seja aqui na Câmara Mirim ou ainda na Câmara dos Vereadores. Então, inicialmente, eu gostaria de deixar claro para vocês que o papel da Câmara de Vereadores Mirim é um papel muito importante nessa discussão, porque além de vereadores, vocês são alunos da rede municipal de ensino. E sendo alunos, utilizando o serviço público na ponta, vocês têm, como ninguém, a chance de visualizar o que está sendo feito e o que ainda pode ser feito com relação à inclusão. Quero acreditar que quase todos, se não todos, têm algum colega em sala de aula ou pelo menos no educandário que tem algum tipo de deficiência, seja autismo, seja síndrome de Down, seja uma deficiência de locomoção, uma deficiência visual, auditiva, seja a deficiência que for. E quero destacar para vocês também que a chance que vocês estão tendo de conviver com essas pessoas, eu não tive na minha época de escola. Por quê? Porque essas pessoas não iam para a escola. A grande maioria eram escondidas em casa, seja por vergonha ou por falta de acolhimento nos educandários. Então, a oportunidade que vocês estão tendo de conviver com essas crianças e com esses adolescentes é uma oportunidade única para vocês, enquanto alunos, e para essas pessoas com deficiência também, porque eles têm a chance de pertencer a esse mundo, que é o mundo deles. Nós temos o hábito, e tudo bem, né? A vida é feita de hábitos, de dizer que as pessoas com deficiência, e principalmente o autista, vive no seu mundo, né? Ele tem o mundo dele, ele vive no mundo dele. Mas quero destacar para vocês que o mundo do autista, o mundo da pessoa com deficiência, é o mesmo mundo que o nosso. Então, esse mundo precisa ser pensado para essas pessoas. E quando eu falo para vocês da responsabilidade enquanto alunos e enquanto vereadores, eu quero estender para vocês a necessidade do olhar de vocês no educandário de vocês. Todos os educandários de vocês têm rampa de acesso? Tem banheiros adaptados? Existe no educandário de vocês um professor especializado para aquele aluno? Tem aluno ainda sem professor de apoio? Tem vaga de estacionamento para uma pessoa cadeirante ingressar nesse educandário? Essa visão de vocês lá na escola de vocês pode fazer a diferença. Por quê? Porque, infelizmente, nós, ativistas da inclusão, os vereadores, de uma forma geral, não têm condições e não têm perna suficiente para andar em todas as escolas, em todos os CIs da nossa cidade. Então, vocês serão esses olhos. Nós esperamos que vocês tragam essas proposituras para a Câmara de Vereadores, para que a gente tenha uma educação mais inclusiva, para que essas crianças e esses adolescentes possam se sentir pertencentes e não só incluídos. Nós já passamos da fase que só matricular basta. A matrícula, ela não pode ser negada para o aluno com deficiência. Por quê? Porque isso é crime. Mas isso não deveria ser só lembrado porque é crime. Pensem comigo que se nós temos na nossa legislação a previsão de que negar a matrícula é crime, isso significa com muita certeza que isso já aconteceu. Que matrículas para pessoas com deficiência aconteceram, para que esse dispositivo legal fosse proposto. Por caso contrário, não teria acontecido a propositura dessa legislação. Veja que precisamos de uma lei
para que essa pessoa tenha o direito ao acesso à escola. Então, isso me deixa um pouco triste ainda, né? A necessidade de ter legislação para tudo. Nós deveríamos ter mais empatia entre nós, seres humanos, sem precisar legislar para tudo e qualquer coisa. Então, infelizmente, nós ainda estamos nessa fase, né, de legislar para tudo, para ter direito a acesso a uma educação de qualidade. Então, eu, enquanto ativista dos direitos da pessoa com deficiência, eu espero de verdade que vocês tragam a essa Câmara discussões relacionadas ao ambiente escolar mais inclusivo. E como vocês podem fazer isso? Ouvindo os colegas de vocês. Nós temos a triste recorrência de pensar de que essas pessoas com deficiência, elas não têm capacidade de discutir, de trazer proposituras, de dar sua opinião. Dentro da limitação de cada um deles, eles conseguem transmitir o que falta. A grande maioria, alguém aqui estuda com autista, com algum autista? A grande maioria aqui consegue me delimitar qual é o calcanhar de Aquiles, qual é o estopim para que um autista tenha uma crise em sala de aula? Vocês conseguem imaginar o que dá o start a essa crise? É a falta de comunicação. É eles não conseguirem expressar o que eles querem. E dada essa falta de comunicação, porque a maioria, se não todos, não é oralizado, eles não utilizam a fala como comunicação, eles querem participar do recreio, eles querem participar da atividade, ninguém compreende eles, e daí acontecem as crises de comportamento. E daí começa aquela segregação, ninguém quer ser amigo do autista porque ele é agressivo. Será que ele foi agressivo porque ele quis ou porque ele foi jogado dentro de uma sala de aula que não foi preparada para receber ele? Essa é a reflexão que eu quero que vocês façam. Se coloquem no mundo dessas pessoas com deficiência, que é o nosso mesmo mundo. Tem um videozinho rolando no Instagram em que o cenário ele é feito para a pessoa com deficiência e nós, pessoas sem deficiência, temos que nos habituar a usar um telefone que está no tamanho de uma pessoa que é usuária de cadeira de roda, falar em libras quando a grande maioria não entende libras. Vocês já pararam para pensar, se eu estivesse falando em libras aqui, vocês conseguiriam me entender? Não, né? Então é assim que a pessoa se sente, quando ela é simplesmente jogada numa sala de aula sem uma inclusão efetiva. E o que a gente pode fazer com isso? Qual é a nossa responsabilidade? Vocês ainda têm uma responsabilidade maior, vocês são vereadores mirins, mas enquanto cidadão, o que você pode fazer? O que você pode fazer? Eu vou dar uma sugestão para vocês, que vocês não permaneçam inertes quando a agressão, quando o bullying, quando o cyberbullying acontece com uma pessoa com deficiência. Que vocês não façam de conta que vocês não viram, mesmo porque não é parente de vocês. Que vocês visualizem a dificuldade de um cadeirante de ingressar numa sala de aula e ninguém vai falar com a diretora, porque ele nem vai na minha sala mesmo. Eu não tenho nenhum parente com deficiência, então por que eu vou me manifestar? Eu espero, sinceramente, que todos vocês, sem exceção, exerçam um papel de cidadania, na plenitude dela. Independente se vocês têm ou não alguma pessoa na família que seja deficiente. Porque hoje eu dou uma certeza para vocês, quem ainda não tem nenhum parente com deficiência, ok, que legal. Mas saibam que acidentes acontecem, e não estou aqui desejando que isso aconteça, mas isso é uma realidade. Eu posso ter um tio, posso ter um sobrinho, um afilhado, que nasça com uma síndrome rara, que nasça com autismo, o número do autismo é um crescente. Então, eu espero, como recado e como sugestão, que vocês não permaneçam inertes quando o ataque à pessoa com deficiência aconteça próximo de vocês. Espero que, de fato, vocês façam algo, porque a grande maioria não consegue lutar sozinho pelos seus direitos. Mas vocês, enquanto pessoas, enquanto vereadores, têm o dever de fazer isso. Então, é isso, gente. Obrigada.
Agradeço à senhora Priscila pelas palavras. Seja muito bem-vinda à Câmara Mirim. Caso a senhora tiver outro compromisso, fique à vontade. Convido neste momento a ex-vereadora Mirim, Maria Tereza Fernandes, da legislatura de 2024, para utilizar a tribuna livre pelo tempo de até 10 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento as demais membros da mesa diretora, vereadores mirins, minhas colegas Milena e Sofia, que trilharam o caminho do ano passado junto comigo. Cumprimento a senhora Priscila Krieger e cumprimento os demais cumprimento o demais público que nos acompanha aqui presencialmente e através dos meios de comunicação. Finalmente de volta nessa tribuna. Eu confesso que eu fiquei com muita saudade de vir aqui e sentir esse sentimento inexplicável de ajustar o microfone e falar com esse batimento forte. E é isso que eu desejo para todos vocês, que vocês sintam saudade dessa Câmara. Que vocês sintam, toda vez que pensarem em subir nessa tribuna, um batimento forte no peito. Porque, como um dos nossos ex-vereadores já falou para a gente, enquanto vocês tiverem esse batimento forte, vocês vão estar com um sentimento de estarem na Câmara Mirim. Porque a gente pode sempre, esquecer uma memória ou um sentimento, mas a sensação de estar aqui a gente nunca vai esquecer. Então, eu espero que quando vocês terminarem essa legislatura, vocês continuem sentindo essa saudade. Quando voltarem aqui nessa tribuna, sintam de novo esse sentimento de coração acelerado. E, mais do que nunca, mais do que tudo, aliás, eu espero que esse lugar se torne para vocês uma casa. Porque foi isso que é para mim, que eu acredito que seja para a Milene e para a Sofia também, e para a Eduarda, que está aqui também presente na plateia, uma casa. De verdade, aqui a gente se tornou uma grande família e aqui talvez eu me soe um pouco repetitiva, porque eu falei isso no meu último pronunciamento, mas mais do que nunca eu espero que vocês se tornem família. Afinal, quando a gente tem pessoas tão próximas que nos trazem tantos assuntos relevantes, quando a gente está dentro de um lugar onde a gente se sente acolhido, a gente cria uma família. Então, eu espero que, acima de qualquer pensamento divergente, de qualquer discussão, de qualquer sentimento contrário, vocês tenham respeito. Vocês têm que ter noção de que vocês estão aqui nesse lugar muito privilegiadamente. Vocês foram escolhidos e eu espero que vocês façam bom uso dessa escolha. Então, tenham sempre consciência ao falar em cima dessa tribuna, tenham consciência ao falar em cima desse uniforme que vocês vestem, tenham consciência ao falar em cima do nome da escola que vocês carregam, das suas famílias, dos seus próprios nomes, da equipe que cuida de vocês com muito carinho, eu tenho certeza, afinal, a equipe que cuidou da gente com muito carinho. Então, tenham sempre consciência ao falar o que vocês falem aqui. E, por trás dessa tribuna, como eu falei, na família de vocês, que vocês vão criar aqui, tenham muito respeito. E é isso. Eu espero que vocês sintam muita saudade, espero que vocês aproveitem muito a oportunidade que estão ganhando. E muito obrigada. Agradeço a Maria pelas palavras. Seja sempre muito bem-vinda à Câmara Mirim. Caso tenha outros compromissos, sinta-se à vontade. Passamos agora para os oradores inscritos no dia de hoje. Com a palavra, a vereadora mirim Laís Javias Creuch, da Escola Básica Municipal Pedro I, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Cumprimento também, de forma especial, a senhora Priscila, as ex-vereadoras mirins, Sofia, Milena, Maria e Eduarda. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos loiros,
escuros que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escura com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo. E meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje venho falar sobre um tema sério: a segurança nas escolas. A escola é um lugar onde passamos uma grande parte do nosso dia. É onde aprendemos, crescemos, fazemos amizades, descobrimos quem somos. E é por isso que ela precisa ser um lugar de paz, tranquilidade, cuidado e proteção. Mas, infelizmente, nem sempre os estudantes se sentem seguros nas instituições de ensino. Às vezes, por causa de uma discussão, de uma ameaça, de um desentendimento, de uma briga, ou até por causa de uma publicação, que ao invés de informar, assusta. E quando acontece algo grave em alguma escola, como a tragédia recente no Rio Grande do Sul, isso acaba gerando gatilhos, especificamente nas redes sociais. Alguns dias depois daquele caso, aqui em Blumenau, surgiram casos que deixaram preocupação. Mesmo não sendo divulgadas, deixaram a comunidade escolar atenta e apreensiva. Segurança não é só ter o portão fechado, o guarda armado e câmeras de segurança. É escuta, cuidado e prevenção. É observar quando o estudante está diferente e conversar com ele. Após a tragédia aqui na creche de Blumenau, em 2023, algumas ações já foram tomadas. Por exemplo, nas escolas municipais, contamos com a presença de guardas armados. E, nas escolas estaduais, os orientadores de convivência têm feito um trabalho essencial para escutar, orientar e ajudar a resolver conflitos. Porém, a segurança não se constrói apenas com essas medidas. Ela está nas nossas atitudes, no respeito, na empatia, na escuta com sensibilidade. Ela acontece quando a escola é mais do que um lugar de provas e conteúdos. Quando ela se torna um espaço onde cada aluno é visto como uma pessoa que sente e que quer ser acolhida, e não só como um número. Segurança nas escolas é um compromisso de todos, da direção, da coordenação pedagógica, dos professores, dos pais, do poder público, mas também de nós, estudantes, porque também temos oportunidades e responsabilidades. Uma escola segura é aquela que entramos com tranquilidade, aptos para aprender, e saímos com a certeza de que estamos saindo com mais aprendizado e coragem para sonhar. Finalizo com uma frase de um autor desconhecido: o mundo só será seguro quando a gentileza for mais forte que a violência. Muito obrigada. Agradecemos também a presença da ex-vereadora mirim da legislatura de 2024, Eduarda Batista da Silva. Seja sempre muito bem-vinda à Câmara Mirim. Com a palavra, a vereadora mirim Júlia da Costa de Oliveira, da Escola Básica Municipal Almirante Tamandaré, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial Priscila Kruger e as ex-vereadoras mirins que aqui se fazem presente, Sofia, Maria, Milena e Eduarda. Boa tarde a todos. Hoje subo a esta tribuna para tratar de um tema delicado, mas necessário: a violência. Infelizmente, desde muito cedo, somos expostos a diferentes formas de violência, seja em casa, na rua, ou até mesmo na escola e até mesmo na televisão. A violência se manifesta de forma frequente, ao ponto de muitas vezes começarmos a torná-la como algo normal, e isso não é aceitável. Crescemos ouvindo frases como: é na base da força que se aprende, ou apanhou porque mereceu. Essas ideias vêm de uma geração que não compreendia e que muitas vezes ainda não compreende o quanto a violência pode marcar profundamente a vida de uma criança.
A violência não educa. Ela fere, machuca e deixa cicatrizes invencíveis, que podemos carregar por toda a vida. Crianças que crescem em ambientes violentos têm maiores chances de reproduzir essa violência no futuro, gerando um ciclo que se repete em geração de geração. Como Martin Luther King disse, a violência gera violência, o ódio gera o ódio e a dureza gera a dureza. O resultado de tudo isso é uma sociedade cada vez mais agressiva, onde crianças que deveriam ser protegidas são as maiores vítimas. Felizmente, contamos com leis importantes, como a Lei Menino Bernardo, que garante o direito de toda criança de crescer livre de maus tratos físicos ou psicológicos. No entanto, a legislação por si só não basta. É preciso que cada um de nós faça a sua parte. Se desejarmos um mundo mais justo, mais seguro e menos violento, essa transformação precisa começar dentro de nossas casas. Precisamos educar com amor, com empatia, com diálogo e com respeito. A criança de hoje será o adulto de amanhã. E ela, se crescer em paz, terá condições de construir uma sociedade mais humana para todos nós. Que possamos refletir sobre isso e seremos agentes da mudança em nossa família, em nossas escolas, em nossas comunidades. Muito obrigado pela atenção e desejo uma ótima tarde para todos. Com a palavra, a vereadora mirim Alice Garcia Eringer, do Colégio Sagrada Família, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadoras mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a Priscila Krieger e as ex-vereadoras mirins da legislatura de 2024 que estão aqui presentes. Bom, todos os dias, milhares de pessoas cruzam as ruas da cidade para trabalhar, estudar, cuidar da família e fazer seus afazeres. Em meio de um trânsito intenso, a pressa, os engarrafamentos e a falta de estrutura, quem pilota uma moto enfrenta mais riscos ainda. São homens e mulheres que precisam de se deslocar rapidamente, muitas vezes sem a mínima proteção garantida pela cidade. E os números não mentem. De acordo com os dados da SMTT, os bairros com maior número de acidentes em 2024 foram Velha, com 262 casos, o Centro, com 180 casos, e a Itopava Central, com 172. Ao todo, Blumenau registrou 2.312 acidentes de trânsito, uma leve queda de 8,18% em comparação de 2023. Os atropelamentos também diminuíram, de 129 para 120. E os números de ferimentos foram reduzidos em 7,44%. Esses dados mostram que, sim, estamos avançando, mas ainda há um dado que acende um alerta, que são os números de morte no trânsito que aumentaram. Em 2023, foram 12 pessoas que morreram no trânsito. Já em 2024, foram 18 pessoas nas ruas da cidade, um aumento de quase 50%. E muitas dessas vítimas eram exatamente os motociclistas. É impossível ignorar o perigo que os motociclistas, os motoristas, estão expostos diariamente. Por isso, uma proposta que vem ganhando força em outras cidades do país pode ser uma resposta concreta para salvar essas vidas em Blumenau. A criação de faixas exclusivas ou preferenciais para motos. Em cidades como São Paulo, os resultados dessa medida já são visíveis. A chamada faixa azul, implementada entre a pista 1 e 2, garantiu uma redução de 47% nas mortes dos motociclistas, em apenas um ano. Já em Florianópolis, um projeto semelhante foi iniciado em uma das principais avenidas. Em entrevista à NDTV, o prefeito Topázio Neto explicou que, para isso acontecer, a via precisa ter largura suficiente e autorização da Senatran,
Mas vocês sabem que quando você está no carro ou no ônibus, você vê as motos passando no meio das ruas. Então, meio que já tem uma cultura ali preservada onde as motos passam, só não tem exatamente a oficialização daquela faixa. Segundo o engenheiro Ângelo Arrudo, há anos motoristas da cidade espontaneamente abrem espaço entre as faixas, permitindo que as motos trafeguem com mais segurança. Isso já é cultura consolidada. Falta apenas a oficialização, como eu já disse, por meio de pintura ou a sinalização adequada, ou as duas, né? E o melhor, trata-se de uma solução de baixo custo, que seria a pintura da via das motos. Não é preciso reformar avenidas inteiras, basta aplicar a sinalização no solo e ajustar a comunicação visual. A Rua 7 de Setembro, Beira-Rio e a Rua São Paulo são exemplos de vias com grande fluxo, onde isso poderia ser testado, com monitoramento e acompanhamento desses resultados. Outra medida de extrema importância, que pode ser implementada junto com as faixas exclusivas, é a criação de espaços de parada exclusivos para motos atrás dos semáforos, conhecidos como bolsões para motos. Esse espaço é demarcado à frente da faixa de pedestre, permitindo que os motociclistas aguardem o semáforo abrir de forma mais segura e visível. Isso ajuda a evitar colisões entre veículos durante a parada. Por exemplo, quando o semáforo está fechado, sempre tem uma moto entre os carros. Imagina se aquela pessoa que está em cima da moto ela se desequilibra. Ela pode colidir com o carro, só que esses bolsões vão ajudar a isso não ocorrer. Isso também organiza o melhor fluxo no momento da saída, trazendo mais segurança, tanto para os motociclistas quanto para os demais condutores e pedestres. Além disso, criar faixas específicas para motos não favorece um grupo em detrito de outro. Isso não vai desfavorecer, por exemplo, as pessoas que pilotam seus carros, mas organiza o trânsito e protege muitas vidas. Isso também beneficia os motoristas de carro, como eu falei, que deixam de se preocupar com as motos circulando de forma desorganizada entre as faixas e melhora a fluidez geral das vias. Claro que isso não se faz sozinho. A faixa azul precisa vir acompanhada de educação no trânsito, fiscalização responsável e campanhas de conscientização, mas a cidade precisa ainda mesmo assim dar o primeiro passo. Se São Paulo, a maior metrópole do Brasil, e Florianópolis, capital catarinense, já testaram e aprovaram, viram que dá certo essa faixa, por que Blumenau não pode também testar? Vai que poderemos melhorar nosso trânsito, agilizar e também diminuir os casos de mortes, acidentes no trânsito. Por isso que deixo aqui o meu pedido. Vamos dar atenção ao que os dados estão mostrando. Vamos ouvir os motociclistas, valorizar os trabalhadores, como os motoboys, que utilizam a moto todo dia para fazer o seu trabalho e ganhar sua renda, e proteger todos aqueles que se arriscam diariamente nas ruas. É hora de transformar uma prática que já existe em uma política pública real. Porque uma cidade boa não é aquela que todos andam rápido, mas é aquela que todos chegam com segurança. Muito obrigada e boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães, da Escola Básica Municipal Pedro II, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves. Em seu nome, cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a senhora Priscila Kruger e as ex-vereadoras mirins aqui presentes. A trajetória emocionante de Gui Gandra Moura, o pequeno vascaíno que conquistou o mundo. Guilherme Gandra Moura, conhecido carinhosamente como Gui, é um jovem torcedor do Vasco da Gama que emocionou milhões com sua força, paixão e história de vida. Portador de uma doença rara e dolorosa chamada epidermólise bulhosa, Gui passou a ser conhecido nacionalmente em 2023, após um momento muito delicado de sua saúde.
A epidermolise bulhosa é uma condição genética que deixa a pele extremamente frágil, com bolhas e feridas dolorosas por todo o corpo, mesmo com toques leves. Gui convive com isso desde o nascimento, diariamente, enfrentando dores diárias, curativos frequentes e limitações físicas. Mas nunca deixou de sorrir ou demonstrar amor incondicional pela sua família ou pelo seu time do coração, o Clube de Regatas Vasco da Gama. Em junho de 2023, sua saúde se agravou. Ele foi internado em estado grave com problemas respiratórios e ficou 16 dias em coma. Enquanto lutava pela vida, torcedores vascaínos se uniram em oração e campanhas nas redes sociais. Ao acordar e ver sua mãe, Gui ficou em prantos. A cena, registrada pela família, viralizou nas redes sociais e rapidamente foi compartilhada por perfis do Vasco, jogadores e até portais de notícias. A partir desse momento, Gui se tornou um símbolo de superação e esperança. O Clube Vasco da Gama se aproximou dele, proporcionando visitas ao centro de treinamento, CT, encontros com ídolos do time, como Gabriel Peck, e a participação em jogos como Amuleto da Sorte. A relação entre Gui e o clube virou uma inspiração para toda a torcida. Em 2024, sua trajetória ganhou reconhecimento internacional. A FIFA, em sua premiação anual, incluiu Gui entre os indicados ao FIFA Fan Award, prêmio que celebra o torcedor mais inspirador do ano. Com o apoio massivo da torcida vascaína e dos cidadãos brasileiros, Gui venceu o prêmio, tornando-se o primeiro brasileiro a conquistar essa honraria individualmente. A imagem de Gui segurando o troféu da FIFA rodou o mundo. O então presidente Luiz Inácio Lula da Silva parabenizou Gui publicamente, destacando sua história como um exemplo de coragem e amor pelo futebol. Em entrevistas e aparições, o garoto sempre demonstrou alegria, humildade e gratidão por tudo que estava vivendo. Hoje, em 2025, Gui continua sua batalha diária contra a epidermolise bulhosa, mas com o apoio de milhões de fãs, admiradores e vascaínos por todo o Brasil. Ele se tornou um verdadeiro embaixador da esperança e da superação, provando que mesmo diante das maiores dificuldades, é possível inspirar o time com amor, fé, persistência e paixão por um time. Acabou. Uma boa tarde a todos. Com a palavra, o vereador mirim Bernardo Arthur Cardoso, da Escola Estadual Básica Dr. Max Tavares da Amaral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, público e pessoas que nos prestigiam pelo meio de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial doutora Priscila Krieger e as ex-vereadores mirins que se fazem aqui presente. Mas de forma mais especial ainda, cumprimento minha irmã Inairá, que se faz presente no dia de hoje. Hoje eu ocupo essa tribuna, dessa vez, não para falar de problemas sociais ou da nossa cidade, mas pela primeira vez para agradecer pelo incrível semestre que fizemos na nossa Câmara Mirim. Eu gostaria de iniciar meu pronunciamento expressando imensa gratidão à nossa mesa diretora que me acompanhou no primeiro semestre, composta por Rodrigo Brandão Rocha, Guilherme Henrique Peter da Camaria e Gerson Lucas Ferreira de Souza Magalhães. Se eu pudesse, eu repetiria todo o processo, tanto para apreciar, mas tanto para fazer um mandato melhor, mesmo que eu ache que nosso mandato tenha sido ótimo. Um período que contribuiu imensamente para o meu crescimento pessoal e também político. Se eu pudesse, repetiria diversas vezes, tanto também para deixar conselhos para a nova mesa diretora, que deixarei no final do meu pronunciamento. É difícil descrever em palavras o que representa nessa vivência. A ficha só caiu depois que eu percebi que o meu mandato como presidente teria acabado. Na hora veio um turbilhão de sentimentos na minha mente, tanto tristeza porque eu percebi que teria chegado ao fim, mas felicidade porque eu percebi que a nossa mesa diretora fez um ótimo mandato. Por isso, eu quero deixar
A minha admiração aos meus colegas e também reconhecimento e parabenizar a nova mesa diretora, que se elegeu na última sessão, composta por Sofia Viana Alves, Caroline Maisalink, Milene Cristine dos Santos Beck e Laítia Avis Creus. Deixo então um recado para o próximo semestre. Vivam intensamente cada sessão, cada decisão e cada responsabilidade. Ser parte da mesa diretora da Câmara Mirim de Blumenau é uma experiência única e justamente por isso saibam valorizá-la. Enquanto ela acontece, porque o tempo passa rápido e essas coisas vão ficar nas suas memórias para sempre. Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora Mirim Milene Cristine dos Santos Beck, da Escola Básica Municipal General Lúcio Esteves, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, a Priscila Kreuger, a ex-vereadora mirim Eduarda, Milena, Maria e Sofia, que se fazem presentes aqui hoje. Agora faço a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,67 m de altura, cabelos castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou usando uma camiseta azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau. No canto superior esquerdo, o meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Aqui no Brasil, quando uma criança ela é desrespeitada, sofre agressões ou é vítima de negligência, existe uma instituição que ela foi feita para cuidar desse tipo de situação e para garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes sejam protegidos. E eu estou falando do Conselho Tutelar. Mas por quais motivos o Conselho Tutelar ele foi criado? Ele foi criado aqui no Brasil dia 13 de julho de 1990, através da Lei Federal número 8.069, que muitos de vocês conhecem como o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. E a criação do Conselho Tutelar se deu justamente pela existência de situações recorrentes naquela época, que exigiam uma atuação específica para garantir os direitos de crianças e adolescentes. E naquela época tinha muitas situações como trabalho infantil, porque era muito comum ver crianças trabalhando em fábricas, feiras e fora da instituição de ensino. Também tinha muita violência e maus tratos, que muitas sofriam agressões dentro de casa e até mesmo em outros locais onde deveriam se sentir seguros. Tinha falta de acesso à educação, porque o ingresso e a permanência na escola não eram garantidos e o Estado ele não fiscalizava essa ausência de forma efetiva. E o ECA e o Conselho Tutelar foram criados porque a população percebeu que esse tipo de situação era errada e que era importante ter uma instituição para cuidar dessas crianças, que são vulneráveis, né? Ser humanos vulneráveis, são seres humanos vulneráveis, crianças e adolescentes, e exigem ali mais proteção, né? Segundo uma pesquisa feita pelo gov.br, de janeiro a setembro de 2021, mais de 119,8 mil denúncias de violação dos direitos das crianças e adolescentes foram registradas em todo o país. Mas isso em 2021, porque em 2024 esse número aumenta. O Disque 100 registra 657,2 mil denúncias em 2024. E desse total, 51.979 denúncias foram relacionadas a crianças e adolescentes, representando 34,6% do total. E o número de violações também aumentou, passando de 3,4 milhões em 2023 para 4,3 milhões em 2024. E desse outro total, 289,4 mil são crianças e adolescentes. E esses dados mostram que, mesmo tendo leis e instituições, ainda existe muita violação do direito das crianças e dos adolescentes. Tem criança sendo agredida, desrespeitada, negligenciada, abusada ou abandonada.
E é nesse tipo de situação que o Conselho Tutelar ele tenta resolver. Mas o que o Conselho Tutelar ele realmente faz? O Conselho Tutelar ele não faz uma ou duas coisas. Ele escuta denúncias, visita famílias, conversa com escola, garante a matrícula de crianças que estão fora da instituição de ensino por muito tempo, orienta os pais, encaminha atendimento psicológico, aciona a justiça, ajuda as crianças que sofrem violência dentro da própria casa. E eu, como uma adolescente de 14 anos, assim como todos vocês que estão aqui, que devem ter ali na faixa de 15, 14 anos de idade, né? Garanto que ninguém merece passar pela mesma situação que muitas crianças e adolescentes passam hoje em dia. Mas imagine naquela época, antes de 1990, que não existia ECA, não tinha nada de conselho tutelar e não tinha os direitos das crianças e adolescentes. As crianças, por vez, eram obrigadas a trabalhar ou de forma a terem seus direitos violados em um período de suas vidas que deveriam ter apenas crianças e sendo protegidas de tal forma, né? E essas crianças não tinham a quem pedir ajuda, sofriam em silêncio. E foi por causa desse tipo de situação que o Conselho Tutelar ele foi criado para garantir que os direitos das crianças e dos adolescentes, que muitas vezes são violados, né, dentro da própria casa, pela própria família, que deveria estar ali para dar amor, carinho, educação e proteção. E é para isso que temos o Conselho Tutelar, para impedir que esse tipo de situação aconteça no mundo em que vivemos. Obrigada a todos e desejo a todos uma ótima tarde. Com a palavra, a vereadora Mirim Maria Luísa Cheme Salvador, do Colégio Policial Militar Feliciano Nunes Pires, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial a doutora Priscila Krieger, a ex-vereadora Mirim Maria e as vereadoras mirins da legislatura de 2024. Hoje venho falar um pouco sobre um programa de grande importância, a Profamília. A Profamília, também conhecida como Secretaria Municipal da Família, foi a primeira pasta específica do segmento no Brasil, oferecendo serviços e atividades para crianças, adolescentes, idosos e grupos de mães. E este ano, esta ação completa 20 anos em nosso município. Este programa atinge diversas pessoas, levando até elas várias atividades. Por exemplo, algumas das aulas disponibilizadas para os idosos são aulas de alfabetização, letramento, caminhadas orientadas, desenho, flauta, informática e xadrez. Já para crianças e adolescentes, entre 6 e 16 anos, estão disponibilizadas aulas como artes, balé, capoeira, dança, jiu-jitsu, judô, violão e xadrez. O projeto faz com que pessoas que muitas vezes não teriam condições para aprender esses esportes e instrumento, ou até mesmo pessoas que, durante suas vidas, não tiveram oportunidades de aprender a ler e escrever, possam passar por essa experiência, levando conhecimento, cultura e saúde para as pessoas que mais precisam. A inscrição para fazer parte da ação é gratuita. E para participar, os interessados só precisam ir até um dos locais onde as aulas são disponibilizadas e preencher um pequeno documento com algumas informações pessoais. Porém, é importante lembrar que as vagas são limitadas. Logo, os interessados precisam buscar a participação o mais breve possível. Falo por experiência própria o quanto esse programa é necessário para o nosso município. Ele desperta nos participantes interesses por atividades que muitas vezes não teriam a oportunidade de conhecer, revelando talentos promissores que certamente trarão grande reconhecimento para a nossa cidade. O programa em si já trouxe méritos para o nosso município. Uma amostra disso é que, em 2018, Blumenau recebeu, através das atividades desenvolvidas na Profamília, o primeiro selo para ter certificação Cidade Amiga do Idoso, do governo federal. Outro exemplo é que a cidade recebeu o prêmio de primeiro lugar na categoria de políticas públicas relacionadas ao fortalecimento de vínculos conjugais, do programa Município Amigo da Família, do governo federal, em 2020. Mesmo a Profamília sendo de extremo valor e importância e tendo um grande reconhecimento na nossa cidade, ainda podem ocorrer melhoras dentro do programa.
É necessário existir maior investimento, pois muitas vezes percebemos que os locais onde as aulas são disponibilizadas não estão totalmente preparados para receber os estudantes. Mesmo assim, os professores sempre se empenham ao máximo para proporcionar aos alunos a melhor experiência possível. Por isso, deixo aqui minha admiração por eles. Gostaria de finalizar meu pronunciamento dizendo que esse projeto deve ser extremamente valorizado e incentivado, pois, além de auxiliar no desenvolvimento dos jovens, ele traz mais qualidade de vida e lazer para a nossa população. Muito obrigada pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Anselmo Alves da Silva Júnior, da Escola Estadual Básica Jonas Rosário Coelho Neves, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde a todos. Cumprimento a presidente da mesa diretora, Sofia Viana Alves, que comanda a mesa diretora hoje. Presidente e a Câmara Mirim. Cumprimento de forma especial a doutora Priscila Kruger, que se fazia presente. Aí as ex-vereadoras mirins, Sofia, Eduarda e Maria. É preocupante pensar que muitas escolas possam não promover adequadamente o hábito da leitura, o que compromete diretamente o desenvolvimento da escrita e da imaginação dos estudantes. Por isso, é essencial que as instituições de ensino adotem a imaginação dos estudantes. Por isso, é essencial adotem estratégias eficazes para incentivar a leitura, como a criação de campanhas, realizações de palestras e atualização de métodos criativos e atrativos. Segundo especialistas, mais da metade dos brasileiros não se consideram leitores, reflexo da falta de incentivo desde a infância. Minha escola é um exemplo positivo, com projetos como momentos de leitura com a diretora, troca de livros semanalmente e compartilhamento de experiências entre alunos. Estamos ansiosos para sermos beneficiados por um projeto social que avisa ampliar repertório cultural dos estudantes. Gostaria de compartilhar outra experiência marcante. No 7º ano, minha professora propôs uma atividade especial de formar duplas, escolher 2 livros e realizar leituras para os 4º e 6º anos, na biblioteca, em um ambiente acolhedor, com chá e biscoitos. Essa vivência me mostrou na prática como a leitura pode ser prazerosa e como ela tem o poder de conectar pessoas e inspirar outros. Por isso, peço a cada vereador mirim que incentive a leitura, pois ela transforma e amplia nosso repertório cultural. Juntos, podemos fazer a diferença e criar um futuro melhor para as nossas escolas e comunidades. Com a palavra, o vereador mirim Guilherme Henrique Pietrzaca Maria, da Escola Básica Municipal Machado de Assis, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também, de forma especial, Priscila Krieger e as ex-vereadoras mirins aqui presentes no dia de hoje. Hoje vou falar sobre o pioneirismo de Blumenau. Blumenau sempre esteve à frente do seu tempo. Com espírito de vanguarda, a cidade alcançou feitos nunca vistos em Santa Catarina e no Brasil. Como, por exemplo, Blumenau foi a primeira cidade de Santa Catarina a investir na área de comunicação, com a sua primeira estação de rádio, a chamada PRC4 Rádio Blumenau, nos anos 30 do século passado e que ainda hoje permanece no ar. Em 1969, foi ao ar a primeira emissora de televisão de Blumenau, a TV Coligadas, Canal 3. Considerada a primeira emissora de televisão catarinense a emitir sinais locais para uma plateia que até então só recebia imagens de canais paranaenses ou gaúchos. Ainda em comunicação, temos o primeiro jornal em impressão offset em Blumenau,
que foi o Jornal de Santa Catarina, lançado em 22 de setembro de 1971. Ele foi pioneiro na tecnologia de impressão offset no estado de Santa Catarina, com um projeto gráfico moderno e equipe experiente, marcando uma nova era na imprensa. Blumenau tem um histórico muito significativo no setor de desenvolvimento tecnológico. A referência histórica é a CETIL, Centro Eletrônico da Indústria Têxtil. Fundada em 1969 por empresários do setor têxtil, com o objetivo de atuar no processamento de dados para geração de folha de pagamento dos funcionários de 13 grandes indústrias têxteis da época, entre elas a Hering, Teca, Sulfabril, Artex, Kremer, entre outras. A partir de 1980 e 1990, a CETIL passou a prestar serviços para prefeituras de todo o Brasil e mudou o nome para CETIL Sistemas, passando a ser considerada a maior empresa privada de processamento de dados do Brasil. Sobre o turismo, a cidade foi pioneira em realizar uma festa de grande porte, inspirada na Oktoberfest da Alemanha. Blumenau se destaca com a sua tradicional festa germânica, a Oktoberfest, sendo a maior festa alemã das Américas. A primeira edição da Oktoberfest foi em 1984. Um dos cartões postais da cidade, a Torre da Catedral São Paulo Apóstolo, também é o marco da cidade. Com seus 45 metros de altura e revestimento em granito rosa, foi inaugurada em 1963 e se destaca pela arquitetura e pelos 3 sinos acionados eletricamente. A torre é um dos símbolos mais reconhecidos de Blumenau e foi eleita como um dos símbolos da cidade em 2005. Falando em pioneirismo, não podemos deixar de citar um programa que é reconhecido nacionalmente. Trata-se do programa Vereador Mirim, uma iniciativa que envolve diversas escolas de nosso município, com o intuito de envolver os jovens na política. Esse ano, o programa está comemorando as Bodas de Prata, no que tange a 25ª Legislatura Mirim. Uma referência para o Estado e para o Brasil, e uma grande experiência para ser vivida. Agradeço a todos pela atenção. Com a palavra, o vereador mirim Rodrigo Brandão Rocha, da Escola Básica Municipal, professor Oscar Umberral, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria também de cumprimentar de forma especial a senhora Patrícia Krieger, que esteve aqui presente, a ex-vereadora Maria Tereza e também as outras ex-vereadoras que nos prestigiam aqui hoje. Hoje venho falar sobre a segurança no trânsito. É um tema que até que se fala, mas nem sempre com a atenção que merece. Muitas vezes o assunto é tratado de forma superficial, como se já tivéssemos um bom patamar, quando na realidade enfrentamos muitos desafios. Para ter uma ideia, a taxa de mortalidade no trânsito da Alemanha é de aproximadamente 4 mortes a cada 100 mil habitantes, enquanto no Brasil esse número salta para 17. Claro, estamos falando da Alemanha, que é um país do norte, ou seja, um país já desenvolvido, enquanto o Brasil é um país em desenvolvimento. Porém, se não começarmos a agir agora, nunca alcançaremos nosso maior patamar, a nossa melhor fase do trânsito. Acredito que Blumenau pode ser essa faísca de mudança. Em alguns estudos, nossa cidade aparece entre os 5 municípios com melhor desempenho em segurança no trânsito, o que mostra que é sim possível fazer diferente, mesmo com limitações impostas pelas leis nacionais, que buscam uniformizar as regras para todo o território brasileiro. É por meio da atuação de nossos vereadores e deputados que podemos propor avanços concretos e inspirar outras cidades. Por fim, vale lembrar de algo fundamental. O trânsito não é feito de ruas, leis, carros ou motos. Ele é construído também pela consciência de cada cidadão. Respeitar as regras, ser empático e prudente são atitudes que moldam um trânsito melhor. Por isso, deixo uma reflexão. Você tem feito a sua parte para construir um trânsito mais seguro? Muito obrigado. Com a palavra, a vereadora mirim Caroline Maísa Link, da Escola Básica Municipal Lorecita Bowman, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação.
Gostaria de cumprimentar também de forma especial a doutora Patrícia Krieger, que se fez aqui presente, e as vereadoras mirins da legislatura passada, a Milena, a Sofia, Maria e a Eduarda. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente de pele branca, tenho aproximadamente 1,65 m de altura, cabelos castanhos ondulados que estão soltos e olhos azuis. Estou vestindo uma camisa azul escuro com a logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim há uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Nós vivemos em uma época onde a tecnologia se torna essencial. A internet faz parte do dia a dia de milhares de pessoas. Porém, com tanta facilidade que nós temos de acesso a sites, jogos e conversas virtuais, surgem muitos riscos. Por exemplo, ao navegarmos na tecnologia, nós temos que ter a consciência que estamos diante de muitos sites desconhecidos e links duvidosos. O cuidado é essencial, principalmente ao falarmos com pessoas online, mais conhecidos como os amigos virtuais. No início, acreditamos que tudo é perfeito. A pessoa compartilha conteúdos parecidos com os nossos e vamos criando vínculos. Porém, chega a hora do encontro. E, às vezes, vem a decepção. Não por a pessoa não ser bonita, normalmente, mas sim porque ela pode ser uma pessoa agressiva ou pessoas com mais más intenções. Este foi o caso de uma jovem canadense de 19 anos. Segundo o site G1, ela viajou em 2021 para encontrar seu namorado, conhecido virtualmente quando tinha apenas 12 anos. Ao longo do período que esteve lá, ela foi vítima de vários abusos físicos e psicológicos. Quando, no dia 1º de fevereiro de 2022, ao retornar para casa, foi cruelmente assassinada pelo seu namorado, que ficou furioso com a decisão da jovem de voltar ao seu país natal. E casos como esse, eles precisam ser mais reconhecidos para que possamos perceber que a internet ela tem muitos ensinamentos, mas ela também apresenta muitos riscos. E é fundamental nós mantermos atenção redobrada, especialmente nas redes sociais, para evitarmos expor mais do que necessário, como muitas fotos, localizações em tempos reais e informações pessoais que podem ser utilizadas por indivíduos de mau caráter. E é preciso ter cuidado com as informações, como as senhas, dados bancários e os documentos, para que eles não sejam expostos e caiam em mãos erradas, de pessoas com más intenções. A segurança online, ela também deve ser praticada com a educação, porque é fundamental que as crianças e os jovens compreendam que o cyberbullying, o que é o cyberbullying e como ele funciona, o que nós devemos evitar essas práticas, além dos golpes e das interações com estranhos mencionadas anteriormente. A internet, ela proporciona diversas oportunidades e aprendizados, porém, é necessário usarmos com a nossa responsabilidade para aproveitar o melhor do mundo digital. Obrigada pela atenção e desejo a todos uma ótima tarde. Com a palavra, a vereadora Mirim Thalita Cordeiro, da Escola Básica Municipal Felipe Schmidt, que dispõe de 5 minutos. Foi ótimo. Cumprimento a presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Também cumprimento de forma especial a doutora Priscila Krieger, que antes nos prestigiava, e as ex-vereadoras mirins da legislatura de 2024, Eduarda, Maria, Sofia e Milena, que hoje vieram nos prestigiar. Hoje, venho falar sobre as aulas de ensino religioso e como seu valor vem sendo esquecido pela sociedade atual. Eu imagino que todos aqui na Câmara já devem saber o que é a matéria de ensino religioso, mas para aqueles que não saibam, se trata de uma disciplina escolar que proporciona aos alunos conhecimento sobre diversas religiões, ensinando os estudantes a respeitar e conviver com todas as pessoas que as seguem, ou não. A disciplina foi adicionada no currículo escolar lá por volta dos anos de 1930, por fatores históricos, culturais e políticos, o que já pode provar daí a sua importância. Acontece que, além do que muitos pensam, a disciplina não só explica o que cada religião é,
para os alunos, pois também ensina princípios básicos, como respeito, amor e boa convivência com todos. A disciplina também pode ser interdisciplinar, relacionando com outras áreas do conhecimento, como história, geografia e filosofia, enriquecendo a experiência do aluno, sem contar que mais tarde a filosofia que é apresentada no ensino religioso se torna uma matéria só no ensino médio. Algumas pessoas alegam que o ensino religioso pode impor uma crença a alguém, mas a realidade é justamente o oposto. Até porque vivemos em um país laico, onde o Ministério da Educação assegura que nenhuma religião seja imposta no ambiente escolar. E caso ocorra qualquer desvio desse princípio, somente uma denúncia formal pode ser o suficiente para que as medidas cabíveis sejam tomadas. Agora, voltando à questão dos princípios. Nas aulas de ensino religioso feitas na escola, elas visam proporcionar a resolução pacífica de conflitos. Esse assunto é mais tratado com os alunos do ensino fundamental. Mas no final dos anos finais, o assunto é tratado novamente como um conceito que chamamos de cultura da paz, que é um conjunto de valores, atitudes e comportamentos que promovem a resolução pacífica de conflitos. Tudo isso prova o quão importante a disciplina é para todos, e especialmente para nós, estudantes. Eu gostaria de afirmar que todas as pessoas reconhecem o valor do ensino religioso, mas a realidade mostra o contrário. Por dizerem justamente que o ensino religioso ensina coisas que as crianças, que os adolescentes aprenderão com a vida. Mas nós sabemos que se esses assuntos não forem tratados agora, futuramente se tornarão adultos que nem reconhecem esses valores, tornando a nossa sociedade preconceituosa e individualista. E eu tenho certeza que não é essa sociedade na qual queremos viver. Eu, como cristã, confesso que, por mais que eu tenha muito orgulho da minha religião, ter uma religião hoje em dia é difícil. Podemos ver isso com terreiros sendo destruídos, cristãos sendo perseguidos e muitas mortes por causa de crenças. Coisas que são, na verdade, direito de todos. E nós temos que ter em mente uma coisa que a minha professora de ensino religioso me ensinou com as seguintes palavras. Ela afirma: ter uma religião ou não ter uma, te ensina de maneiras diferentes a olhar o mundo com os olhos do amor. A religião de alguém não deve ser motivo de discussão, pois cada um tem o direito de espalhar a própria religião. No caso do cristianismo, judaísmo, islamismo e também religiões afro-brasileiras, elas são fortemente influenciadas a espalhar suas crenças, tornando assim esse ato praticamente essencial para todos. Gostaria de finalizar esse discurso dizendo que a disciplina que hoje vim defender, o ensino religioso, faz muito mais do que explicar como cada religião funciona, mas também muitos outros conhecimentos e princípios. Espero que eu tenha deixado isso claro para todos. E, se me permitirem, gostaria de citar um versículo da Bíblia, dito lá em Efésios, capítulo 4, versículo 2, que nos ensina uma lição importante. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, tratando uns aos outros com amor. Então, que todos priorizem o respeito na nossa sociedade, e que nós não deixemos de tratar os outros com amor. É por esse motivo que essa disciplina tão importante existe. Muito obrigada pela atenção de todos, e, novamente, uma ótima tarde. Com a palavra, o vereador mirim Leonel Vinícius Bonetti, da Escola Básica Municipal Milingue, professora Alice Chile, que dispõe de 5 minutos. Boa tarde. Cumprimento o presidente da Câmara Mirim, Sofia Viana Alves, e em seu nome cumprimento os demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e pessoas que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar também de forma especial que esteve aqui presente hoje, Priscila Kruger, e as ex-vereadoras mirins, Milena, Sofia, Eduarda e Maria. Hoje vou falar sobre o significado da festa junina. A festa junina, também conhecida como Festa Joaninas, é uma celebração popular brasileira que ocorre durante o mês de junho e homenageia 3 santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro. As festas têm origem em celebrações pagãs europeias do solstício de verão, que foram incorporadas ao calendário cristão e trazidas ao Brasil pelos colonizadores portugueses.
Origem e evolução. Origem pagã. As festas juninas têm raízes em antigos rituais europeus para celebrar o solstício de verão, marcando a passagem da primavera para o verão e buscando afastar espíritos ruins e garantir boas colheitas. Incorporação ao cristianismo. Com a ascensão do cristianismo na Europa, as festas foram associadas a santos populares, como São João Batista, Santo Antônio e São Pedro, e passaram a ser celebradas no mês de junho. Chegado ao Brasil, os colonizadores portugueses trouxeram as festas juninas para o Brasil, onde foram adaptadas e incorporadas à cultura local, ganhando características próprias como as quadrilhas, comidas típicas e a música forró. Importância cultural. A festa junina é uma celebração marcante da cultura brasileira, especialmente no Nordeste, onde as festas são grandes eventos que movimentam a economia local. Importância econômica. As festas juninas geram empregos, atraem turistas e impulsionam o comércio, a gastronomia, o artesanato e outros setores relacionados, como a hotelaria. Elementos da festa. Comidas típicas. A festa junina é famosa pelas suas comidas feitas à base de milho, como pamonha, canjica, curau, bolo de milho, além de pratos com amendoim, como paçoca e pé de moleque. E bebidas, como quentão e vinho quente. Danças e músicas. As quadrilhas são as danças mais tradicionais, com casais vestidos com roupas típicas de época. E a música forró, com suas sanfonas e ritmos animados, embala os festejos. Decoração. A decoração da festa junina inclui bandeirinhas coloridas, balões, fogueiras e outros elementos que remetem à vida rural. Brincadeiras. São comuns as brincadeiras como pescaria, corrida do saco, casamento caipira e outras atividades que entretêm crianças e adultos. Muito obrigada pela atenção de todos. Passo a palavra à vice-presidente, vereadora mirim Caroline Maísa Link, para dar continuidade aos trabalhos. Com a palavra, a vereadora mirim Sofia Viana Alves, da Escola Básica Municipal Visconde de Toné, que dispõe de 5 minutos. Cumprimento a vice-presidente da Câmara mirim, Caroline Maísa Link, em seu nome cumprimento as demais membros da mesa diretora, colegas vereadores mirins, público e aqueles que nos prestigiam pelos meios de comunicação. Gostaria de cumprimentar de forma especial a senhora Priscila Krieger, que fez uso da tribuna hoje, e as ex-veredoras mirins da legislatura de 2024, Maria, Sofia, Milena e Eduarda. Faço agora a minha audiodescrição. Sou mulher, adolescente, tenho pele branca, aproximadamente 1,60 m de altura, cabelos cacheados castanhos que estão soltos e olhos castanhos. Estou vestindo uma camiseta azul escuro com o logo da Câmara Mirim de Blumenau no canto superior esquerdo, e meu enquadramento é de busto. Atrás de mim, uma parede branca com as bandeiras do Brasil, de Santa Catarina e de Blumenau. Hoje eu trago à tribuna um tema que é fundamental para o fortalecimento da nossa democracia, o protagonismo feminino na política. É necessário reconhecer o valor e a importância da participação das mulheres na construção das decisões que moldam a nossa sociedade. Porque quando uma mulher ocupa um espaço de poder, ela leva junto a vivência de milhares de outras que foram historicamente silenciadas. E é aí que surgem as pontes entre realidades, decisões e vidas concretas. A presença feminina transforma não só o conteúdo das discussões, mas também a forma como se governa. E essa transformação precisa ser mais do que simbólica. É urgente que a gente ocupe, com seriedade e ação, os espaços que também são nossos por direito. Não dá mais para aceitar que o nosso papel seja de figurante. Nós queremos e temos capacidade de conduzir ações concretas, de liderar debates importantes, inclusive em pautas que envolvem o desenvolvimento, a educação e os direitos sociais.
Mas a verdade é que estar nesses espaços ainda exige resistência diária. Não é fácil ocupar cargos que foram por tanto tempo negados a nós. E por isso mesmo que quando uma mulher chega, ela não chega sozinha. Ela abre caminhos e mostra para outras mulheres que também é possível. Falar de protagonismo feminino também é falar de justiça e de democracia de verdade, porque enquanto não houver pluralidade de olhares, de vozes, de histórias dentro da política, ela vai seguir incompleta, desigual e distante da população. Autorizo a parte a vereadora mirim Caroline Maiselink. Com a autorização da oradora, concedo a parte à vereadora Carolina Maiselink. Eu te agradeço por trazer este tema de extrema importância, porque as mulheres elas precisam ser mais trazidas para esse protagonismo, principalmente na política. E como a gente consegue ver, isso já está acontecendo, principalmente por causa da mesa diretora do ano passado, que foi de mulheres. E este ano isso vem novamente com a mesa do segundo semestre de apenas mulheres. Te parabenizo mais uma vez por este tema. Eu agradeço a vereadora mirim Caroline Maiselink pelas palavras e adiciono elas ao pronunciamento. Como a vereadora acabou de dizer, é importante destacar que na Câmara Mirim de Blumenau, pelo segundo ano consecutivo, a mesa diretora é composta exclusivamente por mulheres. Esse fato mostra o protagonismo crescente das mulheres na política, reafirmando que a representatividade feminina está ganhando espaço e força dentre as futuras lideranças. Entretanto, na Câmara de Vereadores adulta, a realidade ainda é diferente. De 15 parlamentares, apenas 2 são mulheres. E essa discrepância evidencia o desafio que ainda enfrentamos para garantir a maior igualdade de gênero nos espaços de poder e para que mais mulheres tenham voz ativa nas decisões que impactam nossa sociedade. E aqui não se trata de cumprir cotas, trata-se de reconhecer potencial, de reconhecer que as mulheres não querem espaços por caridade, mas sim por competência. Eu espero ver, nos próximos anos, cada vez mais mulheres ocupando cargos políticos, mais mulheres discursando pautas importantes em tribuna, porque sim, a política é e deve ser o lugar das mulheres. Eu finalizo com uma frase da Malala Yousafzai, abre aspas, eu levanto a minha voz não para que eu grite, mas para que aqueles sem voz possam ser ouvidos. Fecha aspas. Eu agradeço a todos pela atenção e desejo uma ótima tarde. Devolvo a palavra à presidente para dar continuidade aos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a presente sessão, agradecendo aos presentes e aos convidados, convocando os vereadores mirins para a próxima sessão, que será realizada em 11 de agosto, às 9 horas, nesta Casa Legislativa. Uma boa tarde a todos.